Olá, irmãos de fé, hoje respondendo a 46ª pergunta do Yucat. Como eu falei ontem, quer saber por que o livro do Gênesis apresenta a criação como uma obra de 6 dias? Por que o livro do Gênesis apresenta a obra em 6 dias? Alguém poderia dizer assim, olha, porque foi em 6 dias que Deus criou o mundo, é óbvio, né? Só que as coisas não são bem óbvias assim. E a resposta do catecismo começa com uma palavra que é polêmica, porque ele diz assim: na metáfora da semana de trabalho, coroada por um dia de descanso, exprime-se quão boa, bela e sabiamente ordenada é a criação. Mas aqui o catecismo está falando de uma metáfora. Na metáfora da semana de trabalho, nós temos cotidianamente nessa semana de trabalho, e isto é uma metáfora. Aquilo que aparece no Gênesis não é explicitamente, exatamente aquilo que aconteceu. Porque quem foi testemunha da criação do mundo? Quem viu Deus criar o mundo? Dizer que isto é uma metáfora não é dizer que Deus não criou o mundo, porque isto seria uma heresia. Dizer que Deus não é o criador do mundo e que aquilo que está no livro do Gênesis não é de fato histórico, mas de fato não é histórico. Porque a Bíblia não é um livro de história, é um livro de teologia, dentre tantos temas que podemos encontrar ali. Mas a expressão da fé de um povo inspirado por Deus, que registra este relato da criação do mundo, nos leva a ver que existe um Deus que se apresenta a cada um de nós, que nos mostra que Ele é Criador e cria eternamente, continua criando até os dias de hoje, porque Ele não cria novamente coisas novas, mas Ele mantém aquilo que Ele criou, e nós vamos ver isso mais à frente, mas é um simbolismo, é uma metáfora para nos apresentar a beleza de Deus, a bondade da criação, seja nas coisas criadas, seja no ser humano. Esta é, no livro do Gênesis, a metáfora, o simbolismo da semana de trabalho. Continua. Do simbolismo da semana de trabalho podem deduzir-se relevantes postulados, ou seja, a partir desta semana de trabalho, com 6 dias de atuação e um dia de descanso, nós podemos concluir algumas coisas. Quais são elas? Primeira coisa, que nada há, nada existe que não tivesse sido chamado à existência pelo Criador. Tudo que existe, existe porque o Criador chamou isto ou aquilo à existência. Segunda coisa, tudo quanto existe é, à sua maneira, bom. Tudo o que existe desta criação de Deus é boa. E Deus viu que isto era bom, né? E fez-se um novo dia. Terceira coisa, mesmo aquilo que se tornou mal tem uma essência boa. O ser humano, ele caiu, mas na sua origem ele é bom. Quarta coisa, os seres e as coisas criados estão mutuamente relacionados e orientados, né? Aquilo que Deus criou, Ele criou em função do ser humano. E o ser humano também está para o cuidado do criado. Quinto, a criação reflete na sua ordem e na sua harmonia a extraordinária bondade e beleza de Deus, como nós vimos no vídeo anterior, que respondia à pergunta 45. Então, este aspecto também retorna aqui. A criação, ela reflete, ela revela, ela deixa transparecer na sua ordem e na sua harmonia a extraordinária bondade e beleza de Deus. Sexto,
Na criação existe uma hierarquia. O ser humano está acima dos animais. Os animais estão acima das plantas. As plantas sobre a matéria não vivificada. Ou seja, existem seres que são inanimados, que não têm vida. Existem as plantas que estão sobre estes, e sobre estes estão os animais. Sobre os animais está o ser humano, que é o animal, que, como dizem os cientistas, né? O Homo sapiens, aquele que sabe, um animal racional. Né? Na sétimo postulado, ou sétima conclusão que nós podemos tirar a partir da criação de Deus, a criação ela caminha para onde? Para o grande festim, a grande festa, a grande festividade em que Cristo recolherá o mundo em sua casa, tornando-se Deus, tudo em todos. Isso é a expressão daquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E são esses 7 postulados que nós podemos concluir a partir do relato desta metáfora, deste simbolismo da semana de trabalho que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, do versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Aí tem uma metáfora que é contada, expressando a criação do mundo como uma semana de criação, né? Uma semana de trabalho e depois Deus descansa, né? Nessa semana de criação. Daqui, desta metáfora da criação, nós concluímos que tudo foi feito por Deus, que tudo que Deus fez é bom, até mesmo as coisas que se tornaram depois ruins têm uma origem boa. Os seres são criados com uma relação intrínseca entre eles, né? A criação ela reflete a bondade e a beleza de Deus. Nesta criação existe uma hierarquia e a criação caminha para um fim. Ela não está aí simplesmente ao acaso. Ela tem um fundamento. Por que existimos? Nós existimos porque caminhamos para Deus. E, para terminar esse vídeo de hoje, vou ler aqui uma frase de Santa Catarina de Sena, uma santa que viveu nos anos de 1347 a 1380, uma mística e doutora da Igreja. Só o fato de ser doutora da Igreja já está nos dizendo que aquilo que ela fala é aprovado, né, pela Igreja, porque senão ela não seria uma doutora da Igreja. A doutrina de Santa Catarina de Sena, aquilo que foi pronunciado ou escrito por ela, é algo confiável, que nós podemos confiar. Então ela diz o seguinte: não creais que Deus nos proíbe totalmente de amar o mundo. Não. Devemos amá-lo, porque tudo aquilo a que ele deu existência é digno do nosso amor. Nós não devemos aderir ao espírito do mundo, que é o espírito do mundanismo, que não está ligado ao mundo em si, o mundo físico, mas está ligado àqueles que fazem com que a nossa sociedade se corrompa. Então, o mundo que deve ser odiado é o pecado, o mundo de pecado, o mundo onde existe uma sociedade corrompida. Mas o mundo enquanto criação de Deus, não. O mundo enquanto criação de Deus é algo bom, porque tudo que Deus criou é bom, é belo e é verdadeiro. Caríssimos, até nosso próximo vídeo.